agradeço ao Marcelo Leonardo Tavares por essa magnífica exposição. Não é fácil falar em 40 minutos do passado, presente e futuro da Previdência e concluir com uma crítica jurídica ao modelo de capitalização que se pretende inserir no pilar único, na Previdência básica. Eu só queria lembrar a todos que nós vamos ter um momento para perguntas e respostas depois das 3 exposições que estão marcadas para agora no intervalo. Então fiquem tranquilos que nós vamos ter um momento para perguntas e respostas. E eu queria só registrar a presença do diretor do foro, Zé Vitor, e agradecer pela cessão do espaço e pelo auxílio na divulgação do evento. Dito isso, então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso segundo palestrante, Fábio Souza Silva, que é uma referência para todos nós na área. Fábio, na verdade, mudamos a data do evento para que o professor pudesse participar. Ele é membro atualmente da Turma Nacional de Uniformização e Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, portanto tem sessão de fora, né, por Rio, e tem uma agenda difícil, mas nós conseguimos então que hoje ele estivesse presente aqui no nosso evento. Ele é também doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, doutor e mestre em Sociologia e Direito pela UF, professor da Faculdade Nacional de Direito da FRJ e do Instituto Latino-Americano de Direito Social do IDS América Latina. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor. Boa tarde a todos. Frederico, muito obrigado pelo convite e peço mais uma vez desculpas pelo tumulto que causei em razão da troca do dia do evento, mas quero dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui, principalmente ao lado do talvez o grande responsável por eu ter me apaixonado pelo direito previdenciário, ter começado a estudar o direito previdenciário, que é o Dr. Marcelo Leonardo Tavares. Me lembro, Marcelo, até hoje, quando eu, como procurador do INSS, ia fazer audiência lá no juizado de Volta Redonda, apanhava muito lá nas sentenças do juizado. Acabei aprendendo na marca. E ao lado da Suzane Ferrari, que também nesses anos aí de militância na advocacia previdenciária, já convivemos em palestras e eventos. A Suzane sempre foi uma representante da advocacia previdenciarista exemplar. Então, muito obrigado por esse convite. Quero agradecer também porque é uma sensação muito boa estar em casa falando sobre previdência, porque geralmente é o contrário. A gente geralmente é convidado para estar na OAB falando sobre previdência. E aqui ver os advogados, servidores e colegas magistrados participando de um evento dessa natureza já demonstra a importância do tema. Um tema que, aliás, vai impactar as nossas vidas pelas próximas décadas. Discutir previdência hoje não é um assunto que a gente pode deixar de lado, e esse, aliás, é um temor que eu tenho, porque às vezes a gente vai cansando do debate. Às vezes a gente vai vendo aquela notícia sendo colocada e a gente dá a sensação de falar, então passa assim mesmo, de qualquer maneira, vamos deixar dessa forma. Só que a gente não pode desistir do debate, nem pode achar que os memes têm as respostas para os grandes problemas previdenciários. Nós vivemos tempos em que os memes estão coordenando as decisões políticas do nosso país. Em relação à previdência, não está diferente. Ora, recebi um humor excelente, né? Mas recebi esses dias que falava assim: o ministro da Economia promete que, se a reforma da Previdência for aprovada, você vai conseguir cancelar sua TV por assinatura em 10 minutos. Porque, na verdade, estão colocando em cima da reforma da Previdência a solução para todos os problemas econômicos do país, o que é a primeira falácia. A reforma da Previdência
ela não pode ser o remédio para os problemas econômicos do país. E aí vem a grande importância de um evento como esse. Quando o Frederico colocou a proposta do evento, eu achei fantástico, porque a gente tem que resgatar o papel do direito no debate. A gente tem que resgatar a questão jurídica no debate previdenciário. É claro que a questão econômica é muito importante, é fundamental, mas os argumentos econômicos têm que ser apenas uma parcela do debate. Junto com os argumentos econômicos, nós temos que trazer outros muito importantes argumentos para essa discussão. Argumentos históricos, argumentos jurídicos, argumentos sociais. Aliás, falar de argumento social hoje em dia parece até algo que deixa as pessoas assustadas, mas nós temos que nos preocupar também com os impactos sociais das medidas. Agora, especialmente, trazer para o debate a questão jurídica é fundamental. Trago um exemplo, como se a gente deixar a questão só sob o ponto de vista econômico, como a gente corre risco de algumas distorções. Quando a gente estava ainda no debate da reforma que tinha sido apresentada no governo Temer, eu fui chamado para conversar com economistas da FGV. Eles estavam querendo analisar ali alguns riscos jurídicos na proposta da Previdência oferecida no governo Temer, apresentada no governo Temer. A discussão é, será que haveria algum risco de inconstitucionalidade, alguma das medidas? Tá? E eu estava falando sobre direito adquirido, e aí um dos economistas, de uma maneira bastante interessante, fez uma colocação assim, pois é, o que estraga é esse negócio de direito adquirido. Se não fosse isso, a gente resolvia o problema econômico. Sobre a lógica econômica, tem toda a razão. Você pode eliminar o direito adquirido e você consegue ali resultados econômicos com maior eficiência. O problema é que não só de economia vive o homem. As pessoas, homens, mulheres, crianças. Nós temos outros aspectos que têm que ser colocados. Então, trazer de volta para o debate a questão jurídica é importante. Trazer de volta para o debate a discussão se as medidas propostas têm ou não têm um valor que afronta cláusulas pétreas, que afronta os princípios básicos do nosso país, do nosso Estado democrático de direito, é fundamental. Falamos e vivemos no passado um momento em que conseguimos avançar muito na ideia de extrair eficácia dos princípios constitucionais. Mas talvez, em algum momento, nós, do direito, tenhamos nos perdido nesse debate. Como há exageros em alguns instantes, há respostas também exageradas. Talvez, em um movimento pendular, a gente viveu um instante em que tratar de princípios era algo que figurava apenas no mundo da ilusão. Fomos para um outro momento em que os princípios assumiram uma força tão grande que acabaram, muitas vezes, superando no dia a dia as regras e aplicados de maneira imprópria, para chegarmos agora num instante em que é decisivo, porque estamos um pouco perdidos em como lidar com os princípios. Estamos um pouco perdidos porque estamos incorporando ao discurso jurídico princípios que muitas vezes fazem parte de outros campos do saber, o que pode ser muito perigoso, principalmente quando a gente incorpora no discurso jurídico questões de economia e a gente acaba justificando decisões judiciais com argumentos econômicos. Isso é perigoso. É claro que o direito e a economia têm que dialogar. É claro que a gente precisa analisar os impactos econômicos das nossas medidas, das nossas decisões, mas a gente não pode deixar com que a lei econômica passe a sobrepujar a lei jurídica. Porque, no fundo, não há respostas absolutas nem no direito, nem na economia. Então, quando a gente fala que uma determinada medida econômica vai produzir um resultado X ou um resultado Y, nós encontraremos com certeza um outro argumento econômico para dizer o contrário.
nós estamos vendo no discurso a favor da reforma da Previdência que o sistema de capitalização, que aliás a nova Previdência é basicamente o sistema de capitalização, seria um sistema para reduzir desigualdades. E hoje, agora, na palestra do Marcelo, foi muito bem colocado que corremos o risco de aumentar a desigualdade. E o grande problema que existe é que não há uma resposta absoluta, não há uma resposta certa, principalmente na questão, quando você coloca impactos de longuíssimo prazo, que é o que acontece com a Previdência. É muito difícil prever resultados a longuíssimo prazo. Logo, temos que ficar no campo seguro, no campo jurídico, que vai nos trazer aqui alguns parâmetros de confiança, alguns parâmetros de segurança. Deveria trazer, não é, Vitor? O Vitor que trabalha tanto a questão da confiança vai falar sobre a questão das regras de transição. Ora, vejam, dentro dessa linha, alguns pontos são importantes, e o regime geral de previdência social é um deles. Meu tema são os benefícios do regime geral de previdência social. A reforma proposta está trazendo aqui mudanças absolutamente radicais no regime geral, e isso sem contar com a capitalização, que aprovada a capitalização acaba o modelo que a gente está desenhando hoje. Uma capitalização que, aliás, é proposta, né, Marcelo, de maneira bastante estranha, porque, apesar de ser uma capitalização, existe uma garantia de um pagamento de um salário mínimo. É algo que nem a proposta está bem delineada. E é difícil a gente passar um cheque em branco para uma mudança sem que a gente saiba exatamente qual é essa mudança, que pode ser um impacto mais do que radical nas nossas vidas. Agora, por outro lado, mesmo eliminando a questão da capitalização, há mudanças radicais no regime geral de previdência social. Vamos lá. Dividindo as mudanças, a gente pode primeiro observar a questão das aposentadorias voluntárias. Hoje, como sabemos, há duas aposentadorias voluntárias. Nós temos uma aposentadoria por tempo de contribuição e outra aposentadoria por idade. Então, no regime geral, os requisitos são alternativos. E a gente sabe também que há muito tempo se discute a existência dessas duas aposentadorias. Façamos as contas. Em 98, nós tivemos a grande confusão do ponto e vírgula. Né? Nós tivemos a proposta de reforma da Previdência do governo Fernando Henrique, que nesse ponto foi rejeitada por um voto, e o deputado Candir, na época, apertou o botão errado. Isso é verdade, está nos jornais. Estava sendo inaugurado o sistema de votação eletrônica do Congresso Nacional, tinham lá 3 botões, a favor, contra e abstenção. Ele apertou o botão de abstenção e o governo perdeu por um voto. Então nós não temos a idade mínima no regime geral de previdência social por um botão apertado errado. Nós estamos em 2019 e continuamos discutindo a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria. Alguma coisa está errada, né? Assim, a gente veio com o debate em 98 e em 2019 a gente continua falando, só que agora com um efeito muito mais poderoso, de uma maneira, uma fórmula muito mais impactante, essa que está sendo proposta. Se está propondo agora, e a mesma regra para o regime próprio, tá? Então para os servidores ficaria a mesma regra, se estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, para os homens 65 e para mulheres 62, e um tempo de contribuição mínimo de 20 anos. Com isso, você deixaria de ter uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição ou exclusivamente por idade. O fato central, o ponto central passa a ser a idade mínima. A aposentadoria com a idade mínima é a regra dos países pelo mundo. Há raros países em que há a previsão de uma aposentadoria sem idade mínima. Bom, mas aí tem duas questões que a gente precisa observar se a gente está no campo propositivo. A primeira delas
nesses outros países, na maioria desses outros países, apesar de existir uma idade mínima para a aposentadoria, há cláusulas que servem como válvulas de escape, que permitem o acesso a um benefício antes dessa idade mínima, em situações específicas. Por outro lado, o fato de essas regras existirem em outros países não significa que essas regras sejam as melhores para o nosso país. A gente precisa olhar a nossa realidade. Qual o problema que pode gerar a fixação de uma idade mínima sem uma válvula de escape? Você criar uma multidão sem proteção previdenciária e sem proteção assistencial. Basta imaginar o seguinte: se você fixa uma idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, imagine um trabalhador braçal que perde o emprego aos 50 anos. Para ele conseguir, isso porque ele está trabalhando desde os 15, desde os 16. Ele vem trabalhando desde os 15, desde os 16 anos, e hoje com 50 anos é demitido. Até porque, imaginemos que passe a capitalização, ele é demitido porque a empresa quer contratar outro trabalhador agora que aceite o sistema de capitalização. O sistema de capitalização será falsamente facultativo para o trabalhador. Só que a empresa só vai querer contratar quem estiver no sistema de capitalização, já que ela não vai precisar pagar contribuição. Né? Então, imagine um desempregado, um trabalhador braçal desempregado com 50 anos de idade. Para ele conseguir retornar ao mercado de trabalho e permanecer no mercado até os 65 anos, vai ser um desafio extraordinário. A gente vê isso acontecendo hoje, quando a gente vê os casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que chegam lá na turma recursal, pode ver que a imensa maioria que dá problema é de ou contribuinte individual ou desempregado. O número de empregados que judicializam os benefícios por incapacidade é muito inferior ao número de contribuintes individuais e de desempregados. Muito inferior. Tá? Então, porque as pessoas não conseguem emprego e vão tentando outras alternativas para obter uma proteção, uma renda, e nós teremos esse problema. Hoje, como isso é respondido? Hoje isso é respondido com o fator previdenciário. O fator previdenciário não deu certo, talvez por conta do fator da fórmula em si, mas a ideia dele vou desestimular a aposentadoria precoce. A pessoa, se quiser, pode se aposentar antes, mas se ela se aposentar depois, ela recebe uma renda maior. Por vários motivos, o nosso fator hoje não deu certo, mas eu digo, sentiremos saudades do fator previdenciário aprovando a reforma do jeito que está. Fixar uma idade mínima é importante, porque ao mesmo tempo é profundamente injusto alguém que comece a contribuir muito cedo, geralmente, imagine ali, os pais começam a contribuir para o filho aos 16 anos de idade, para a filha aos 16 anos de idade, 30 anos depois ela vai se aposentar, tem 46 anos de idade. Muitas vezes isso vai ser profundamente injusto, mas deveríamos imaginar regras capazes de suprir essa possibilidade de exclusão do mercado de trabalho de pessoas que são inelegíveis ao benefício. Por exemplo, demonstrado o longo período de desemprego, seria possível acessar o benefício com valor menor, estabelecer uma proporcionalidade, criar regras capazes de superar, porque não podemos ignorar esse problema no nosso país. O índice de desemprego alto, o índice de informalidade gigantesco, a gente não pode imaginar que os trabalhadores vão conseguir. E aí ficam sem o amparo da Previdência, sem o amparo da assistência, que tem uma idade mínima também. Então, quando se fala em idade mínima, criamos esse risco enorme. Então, o primeiro ponto é esse. Dentro das aposentadorias voluntárias, queria chamar a atenção também para a aposentadoria especial. Porque se já existe um risco em colocar idade mínima para a aposentadoria
padrão. Na aposentadoria especial, fica ilógico estabelecer idade mínima. Se você tem por premissa da aposentadoria especial o fato que a pessoa não pode continuar trabalhando com exposição a determinado agente nocivo, porque aquilo é prejudicial à sua saúde e integridade física, se ela começou a trabalhar mais cedo, você vai fazer com que ela continue exposta por um período qualquer. Não faz sentido colocarmos idade mínima para aposentadoria especial. É incoerente, não tem razoabilidade. Porque ou a gente assume que há necessidade de existir a aposentadoria especial e tutela essa situação de modo adequado, ou acaba com a aposentadoria especial. Porque o que a proposta está colocando hoje é uma idade mínima e pior, uma idade mínima que vai sendo, que vai aumentando ao longo dos anos. Vai chegar um momento em que a pessoa, para alcançar o direito à aposentadoria especial, vai ter que ter a mesma idade da aposentadoria ordinária. E se você está diante de um trabalhador que exerce a sua atividade em condições que a sociedade está considerando que merecem uma tutela diferenciada, então que se tutele de maneira adequada, ou assumamos o ônus de dizer que não há mais aposentadoria especial. Do jeito que está colocado hoje, nós estamos acabando com a aposentadoria especial. Bom, pensando como juiz de turma recursal, até que não é uma ideia, né? Vai reduzir o trabalho. Mas, pensando como cidadão, eu diria que vamos colocar alguns trabalhadores com exposição ao amianto, com exposição a agentes capazes de gerar câncer, trabalhando pelo mesmo tempo e nas mesmas condições de todos os demais trabalhadores. E aí me pergunto se juridicamente estamos realmente lidando com o princípio da isonomia de maneira adequada, ou se a economia está fazendo com que esqueçamos aquilo que a gente aprendeu no primeiro período da faculdade, lendo Rui Barbosa em Oração aos Moços. No que se refere aos benefícios por incapacidade, há algo interessante. E está sendo colocada ali uma nomenclatura mais adequada. O benefício por incapacidade vai acabar com esse problema do auxílio-doença, se é para doença ou para acidente. Mas a grande questão é que tem uma coisa que as pessoas não estão debatendo e que está me preocupando muito. Outro dia, eu conversava num voo, sentei ao lado de um parlamentar, puxei assunto com ele e comecei a falar de reforma da Previdência. E assim, ele falando, não tinha percebido isso. A reforma está propondo que os benefícios de risco sejam protegidos em conjunto pelo poder público e pela iniciativa privada. Isso significa trazer para o seguro privado a proteção dos benefícios de risco. Isso significa chamar as seguradoras privadas para cobrir auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, dependendo da interpretação do benefício de risco, até pensão por morte. Então imagine que o auxílio-doença passaria a ser analisado por seguradores privados, a cobertura passaria para seguradores privados. Isso é algo que não está sendo debatido, não está sendo discutido, está lá no texto. A possibilidade. E é aquela pequena válvula de escape, e tem tudo a ver com a ideia de capitalização. Porque se você vai capitalizar a aposentadoria programada, você transfere para o seguro privado a cobertura do risco. E a resposta que a gente teria, bom, como é que fica o benefício de risco? Fica por conta da seguradora. Nós não teríamos mais o auxílio-doença da forma que é hoje. O que é dramático. O que é complicadíssimo. Porque se você for comparar hoje cobertura de seguro de vida com cobertura de
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, você percebe como a abrangência do auxílio-doença é muito maior. Você vai trazer para a proteção previdenciária alguns problemas que hoje a gente tem na discussão securitária do seguro privado, dos ramos elementares. Dramático, que não está sendo debatido, não está sendo discutido. Mas não para aí, não para por aí. Temos o problema da pensão por morte. E talvez o benefício que mais esteja apanhando nos últimos anos seja a pensão por morte. A reforma da Previdência já começou com as alterações legislativas que já tivemos, que já ocorreram. Só que agora passa a um ponto extremo. A pensão por morte, ela já mudou a sua configuração. A pensão para cônjuge e companheiro, por exemplo, deixou de ser um benefício permanente, é um benefício temporário, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente. E isso surpreendendo as pessoas, impactando planejamentos. Eu, lá em casa, por exemplo, porque isso vai para o regime geral, para o regime próprio, se eu morro hoje, a minha esposa não recebe pensão de modo vitalício. E aí eu me pergunto se no prazo previsto para a pensão cessar, hoje, imaginando que lá em casa eu tenho 2 filhas pequenas, a minha esposa conseguiria estar no mercado de trabalho com uma intensidade suficiente para suprir a minha renda, porque hoje é a renda dos dois, mas ela precisaria suprir a minha renda, precisaria então estar no mercado de trabalho de maneira ainda mais intensa, para suprir a renda dentro desse período, para dar conta. Possivelmente não aconteceria, possivelmente não conseguiria. Então a gente já vive essas mudanças hoje. Mas o problema é que dentro da reforma, e aí falando da proposta apresentada pelo Poder Executivo, existe um agravante aqui na pensão. É que parte-se da ideia de que a pensão não pode ser acumulada com a aposentadoria da pessoa. Então vejam só, a pessoa está aposentada, imagine um casal de aposentados. Tá? E a gente não precisa, Previdência a gente não precisa falar só dos miseráveis, né? A gente fala da Previdência para todos. Se você considerar a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, do homem, ele precisa de 35 anos de contribuição para ter 100% da média, sendo que a média hoje tem fator previdenciário. Então, eu não acho que essa fórmula de cálculo seja também algo extremamente absurdo. Eu acho que está dentro do campo, do espaço de deliberação, essa da aposentadoria. É ruim? Sim, mas também não adianta a gente esperar que a reforma da Previdência vai melhorar o cálculo do benefício. A reforma da Previdência vai gerar alguma redução. Essa redução, no meu ponto de vista, há quem entenda que não, mas no meu ponto de vista, o cálculo da aposentadoria em si não está ofendendo qualquer cláusula pétrea e poderia, inclusive, na minha opinião, não estar na Constituição, poderia ser uma alteração feita pelo legislador. Como é hoje, a fórmula hoje está na lei, isso poderia estar na lei. Tá? Você, para ter uma aposentadoria de 100% hoje, se for uma aposentadoria por idade, você precisa de 30 anos, você está subindo em 10 anos para chegar em 5%. É ruim, é economicamente impactante na vida dos segurados, mas me parece que ainda dentro do limite jurídico. Agora, quando você vai falar do valor da pensão por morte, você passa a ter uma dupla restrição. Por quê? No passado, antes de 91, a pensão por morte ela era calculada da seguinte forma: você calculava o salário de benefício
E aí o valor da pensão correspondia a 50% mais 10% por dependente. Veio a Lei 8.213, na redação original, ela ficou sendo 80% mais 10% por dependente. E só em 95 que a pensão passou a ser de 100%. Só em 95 que a pensão passou a ser de 100%. Mas a base de cálculo era o salário de benefício. Ou se a pessoa já estava aposentada, o valor da aposentadoria que a pessoa estava recebendo. Então hoje qual é a base de cálculo? O valor da aposentadoria primadez, que corresponde a 100% do salário de benefício, ou se a pessoa está aposentada, o valor da aposentadoria. Do jeito que está sendo proposto, você tem a seguinte situação. Você volta aos 50% mais 10%, só que isso vai incidir sobre o valor do cálculo de uma aposentadoria desse modo que falei há pouco. Então vamos supor que alguém morra com 20 anos de contribuição. Se alguém morre com 20 anos de contribuição, o valor da aposentadoria seria de 60%. E aí você vai calcular o valor da pensão. Se ele morreu deixando um dependente, o valor da pensão vai ser de 60% de 60%. Então você chega ali a 36%. Na proposta do Poder Executivo, e assim, o relatório foi aprovado, mas a proposta ainda está na mesa, você poderia chegar a um valor abaixo de um salário mínimo. O piso constitucional, isso já estava na proposta do Temer, voltou na proposta do Bolsonaro. O piso, ele seria aplicado às aposentadorias, mas não às pensões. Você poderia ter pensão de valor abaixo de um salário mínimo. Então, olha só, você está falando da impossibilidade de acumular a pensão. E você está falando de uma pensão de um valor reduzidíssimo, inclusive com uma possível, se isso for superado, apesar do relatório, uma possível fixação de pensão abaixo de um salário mínimo. Para receber durante alguns anos. Porque passa a ser um benefício temporário. E aí me pergunto se é realmente aí que está o déficit, se é realmente aí que está o desequilíbrio econômico da Previdência, se é realmente nesses aspectos que a gente precisa bater tão forte para poder ajustar as contas e, na verdade, criar um cenário econômico favorável para o país. Será que é realmente estabelecendo benefícios de valores ínfimos que a gente vai criar um cenário econômico favorável para o país? Talvez a gente vá criar um cenário favorável a alguns setores da economia, mas não um cenário favorável à economia em si. Caminho já para a conclusão, dizendo o seguinte: me preocupa muito, assim comecei a minha fala, me preocupa muito colocar a reforma da Previdência como a solução dos problemas econômicos do país. No dia em que o relatório agora da comissão especial foi aprovado no Congresso, foi apresentado, eu estava fazendo, o relatório foi apresentado no final da manhã, no início da tarde, e eu tinha uma palestra sobre reforma da Previdência à noite. Peguei o relatório, estava lendo, e aí, assim que eu fui começar a palestra, assim que saiu o relatório, abri o aplicativo do G1 ali, era a principal notícia. Quando eu fui começar a palestra, já tinha outras duas notícias que estavam chamando mais atenção. Um secretário de governo tinha sido demitido, e tinha mais um outro escândalo político qualquer acontecendo. Qual o problema? Hoje vendem a seguinte imagem: a gente precisa aprovar a reforma da Previdência para mostrar aos investidores que podem confiar no cenário econômico brasileiro. Não é nem a questão de ajustar as contas públicas com a reforma da Previdência, porque as mudanças acabam acontecendo a longuíssimo prazo, mas é sinalizar positivamente. O problema é que
aprova-se a reforma da Previdência hoje, no momento seguinte aparece qualquer outro elemento que vá superar essa expectativa positiva ou pode ser afirmado por outras questões. Então, é o destino de muitas pessoas, é o futuro de muita gente em jogo para a gente simplesmente querer sinalizar de uma forma ou de outra. A gente tem que analisar a reforma da Previdência como algo que é estratégico para o país e não para o mercado apenas, como é estratégico para a vida das pessoas. E resistir a algumas tentações, porque às vezes vem aquela ideia, não, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar, não quero contar com Previdência de forma alguma, eu me viro, prefiro pegar o meu dinheiro e aplicar a Previdência que acaba. Né? Mas uma coisa que a gente vai percebendo é que aquela pessoa que às vezes se julga outro tubarão no mundo da economia é o primeiro peixinho de aquário devorado quando o jogo fica pesado de verdade, né, no cenário econômico. Então, imaginar que a gente não precisa de previdência é uma ilusão. A gente, todos nós, tá? Todos precisamos da previdência, de maneiras diferentes na vida de cada um. E é por isso que a gente não pode imaginar que esse debate pode ficar de lado. A gente não pode imaginar que o direito possa ser também excluído dessas discussões. Precisamos estar ali presentes. Então, muito obrigado e parabéns a eu. Agradeço ao Fábio Silva pela exposição, tenho certeza que valeu a pena a data do evento para que a gente pudesse. Sem mais delongas, eu vou então passar a palavra à nossa última palestrante nesse primeiro turno, né, de palestras, antes do intervalo, que é a professora Ferraro. Ela é advogada, doutora e mestre pela PUC de São Paulo. Como eu disse, ela unificou os cinturões, então ela é presidente da Comissão de Previdência Social da OABRJ e de Seguridade Social dos Institutos de Advogados Brasileiros. É professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes. É uma presença constante nos debates sobre o assunto. E é um prazer tê-la aqui com a gente. E sem mais delongas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, agradecer ao Dr. Frederico pelo convite, cumprimentar o Dr. Marcelo, o Dr. Fábio e todos aqui presentes, o Dr. Vitor, que está aqui, mas outros juízes aqui. Em nome do Dr. Vitor, cumprimentar todos os outros magistrados aqui presentes, cumprimentar os advogados aqui, todos presentes, prestigiando o evento e os demais servidores e outros que estiverem aqui. Quero dizer que hoje, agora, nesse momento, eu acho que a minha palestra tinha que ser a última, porque eu não sei se vocês notaram, eu estava fazendo algumas anotações. Então, eu acho que eu só iria chegar, poder concluir o tema desconstitucionalização, constitucionalização, depois que todos os palestrantes tivessem falado. Porque, na verdade, a palestra do Dr. Marcelo, com essa visão geral, e a palestra do Dr. Fábio, eles fazem justamente eles trazem, e eu só vou sistematizar um pouco essa questão da desconstitucionalização e da constitucionalização. Porque, na verdade, desde quando a PEC ela foi publicada, que se colocou como ponto básico, quais os pontos básicos da PEC. E aí se falou introdução da capitalização, alteração no regime geral dos benefícios, pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, o surgimento da aposentadoria voluntária, com o casamento dos dois requisitos básicos, que é tempo e idade, e se falou
desconstitucionalização. Então, esse era um ponto que se falava sempre, a desconstitucionalização. E aí eu sempre me perguntava, quando as pessoas falavam desconstitucionalização, se falava muito na questão do reflexo do texto, o que sairia ou o que seria regulamentado através de lei complementar e da questão relacionada ao processo legislativo. Então, iria se desconstitucionalizar para se regulamentar por lei complementar, e aí se colocava muito, e aí muita gente falando sobre reforma da Previdência, inclusive constitucionalistas, mas que não são especialistas em direito previdenciário, então eles falavam muito porque falavam em desconstitucionalização, então ficava ligada à questão da constitucional. Então se falava muito no processo legislativo, a forma de aprovação de uma PEC, com a forma de aprovação de uma emenda constitucional, a forma de aprovação de uma lei complementar, uma lei ordinária. Então eles faziam muito esse contraponto do processo legislativo. Mas, na verdade, ninguém adentrava na questão de o que vai desconstitucionalizar, o que está desconstitucionalizando. É mais do que está se constitucionalizando, por isso que o meu tema é desconstitucionalizar versus constitucionalizar. E aí, aqui na palestra do Dr. Marcelo, que ia ser uma palestra que teria que ser a primeira mesmo, porque a gente sempre pega essa visão e não tem como falar da quinta reforma previdenciária, desde a Constituição Federal de 1988, né, porque se nós contarmos em reforma constitucional através de emenda, nós estamos na quinta, né, a 20, a 41, a 47, a 70 e agora a meia de 19, eu desconsiderando a 287 que ficou, né, alijada no Congresso Nacional. Eu não estou falando nas mini reformas que foram feitas através de leis, de alterações de textos legais. Estou falando das constitucionais. Então, se a gente pensar que não podemos começar a falar de um evento sobre reforma sem trazer, né, essa visão do sistema previdenciário brasileiro, desde a sua formação ou do seu surgimento até a sua constitucionalização, né, sistematizada na Constituição de 1988, e aí partindo para as alterações através de emenda até chegarmos nas alterações atuais. Se vocês prestaram bem atenção, e com certeza prestaram, talvez não fizeram o link, e eu pretendo fazer isso aqui agora, é que na palestra do Dr. Marcelo, quando ele chega na PEC, ele falou, e aí ele foi falando do que foi inserido na Constituição, né, através dos direitos de proteção social, falando assim, de forma bem didática com relação desde a década de 60, a questão previdenciária, a questão assistencial, falou das reformas estruturais e paramétricas, né, partindo do Bezo Lago, que é um autor que escreveu muito sobre isso, e aí ele faz essa diferenciação da questão da reforma a partir do seguro, né? E como nós sabemos, o nosso sistema previdenciário é um sistema de seguro, né? E ele chega então, a partir de uma reflexão sobre repartição e sobre capitalização, ele chega então na inserção do texto do tema de capitalização. E quando ele fala em capitalização, ele fala basicamente, e aí ele discorre sobre
O que um sistema de capitalização puro, afastando um sistema de repartição totalmente, traria para um sistema previdenciário de proteção social que foi inserido na Constituição através de todo um sistema histórico baseado nos direitos fundamentais que vieram desde o século XIX, né, a partir dos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, e aí, na verdade, seria o primeiro ponto a gente falar de como os direitos fundamentais surgem a partir da obrigação positiva do Estado com relação ao indivíduo, a partir de inserir os direitos sociais na Constituição e, a partir daí, os princípios fundamentais que norteiam esses direitos sociais e que estão inseridos na Constituição, que foi citado aqui pelo doutor Marcelo várias vezes, pelo doutor Fábio também, como o princípio da solidariedade, o princípio da justiça social, o princípio da igualdade, né, que é basilar, porque os direitos sociais, ele vem a partir de trazer essa discussão da questão da igualdade e evitar a desigualdade, né, que ela começou com a Revolução Industrial, ela se tornou tão forte, tão visível, que houve necessidade das prestações positivas do Estado com relação ao indivíduo, e aí os direitos fundamentais de segunda geração, os direitos sociais. E a partir daí você vê que nós temos justiça distributiva, justiça social, princípio da solidariedade, porque aí a gente não está mais falando só do individual, mas também do coletivo, né? E aí traz toda essa construção até a Constituição de 88, quando todos esses princípios são inseridos e são princípios basilares do sistema de seguridade social e do direito previdenciário brasileiro, onde nós temos, a partir do artigo 3º, vários princípios vinculados ao sistema, como solidariedade, justiça social, erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades, né? A partir de igualar os direitos dos indivíduos. Aí nós temos o princípio da justiça social, novamente sendo citado no artigo 193, os princípios da equidade, no artigo 194, que é vinculado à igualdade e solidariedade, os princípios, o princípio da justiça distributiva, que é super importante, que vai trazer também a igualdade. Você vê que sempre nós estamos falando dos princípios da igualdade, daí nós estamos focados nos direitos e princípios fundamentais previstos na Constituição de 88. Por que eu estou falando, trouxe essa questão relacionada aos princípios e aos direitos fundamentais? E quando a gente fala desconstitucionalizar, aí eu volto. O que está sendo desconstitucionalizado? Na verdade, o que está se retirando do texto e o que está se colocando no texto constitucional através da PEC 006. Então, um ponto super importante é a capitalização. A capitalização, ela está sendo inserida, e aí eu vou fazer um parêntese para dizer justamente isso. Todos hoje ouvem dizer que a capitalização foi retirada através do relatório, mas não significa que ela foi totalmente eliminada, né? Através da BIM, ela pode inclusive voltar ao texto através de um destaque ou de um substitutivo de algum deputado que pode apresentar durante a discussão. Então, quando você fala em capitalização, e aí capitalização pura, você está falando em eliminar
o sistema de proteção social universal, e aí você está falando em capitalizar somente. Quando você fala em capitalização, você fala em capitalizar benefícios de aposentadoria, e aí você está eliminando outros benefícios do sistema de proteção social. Então você está eliminando, isso foi colocado aqui pontualmente pelo Dr. Marcelo, você está eliminando pensão, auxílio-doença, benefícios de incapacidade de um modo geral. Quem seria responsável por esses benefícios? E aí o Dr. Fábio respondeu aqui essa pergunta, quando ele falou da questão da securitização dos benefícios de incapacidade, né? Então está indo para a iniciativa privada, né? Então ele responde, uma coisa muito, a gente vir assistir as palestras, talvez a gente quando lê o texto da PEC, a gente não faz, né, essas conexões, mas e aí você vem assistir a palestra, aí você consegue fazer essas conexões. Então, Dr. Marcelo falou exatamente o que pode acontecer, mas o governo ele já veio, quando ele colocou a capitalização da forma que ele colocou, e não como um sistema complementar, que deve ser o sistema de capitalização, e eu sempre digo, o sistema de capitalização existe hoje na Constituição Federal, no artigo 202, de forma complementar, como foi colocado, para aquelas pessoas que são classe média, para os indivíduos que têm renda, né, e estão inseridos na classe média, que podem pagar além de um teto, de um benefício universal. Então, essa é a função da Previdência complementar, né? Complementar a renda, para que haja um equilíbrio econômico na sociedade de um modo geral. Mas, da forma que a capitalização foi colocada na PEC, ela basicamente elimina os benefícios universais, como amparo do Estado com relação ao indivíduo, como uma forma de proteção social. Porque quem vai poder pagar um valor para uma seguradora de um benefício por incapacidade, para depois ter... Quem paga hoje seguro? Existem seguros que cobrem incapacidade, existem seguros que cobrem incapacidade, que cobrem determinados tipos de acidentes, seguro de vida. Então, já existe seguro. Então, se nós formos pegar pontualmente cada ponto da PEC, quando o governo ele reescreveu essa PEC, e é impressionante, e eu tenho que dizer que ela foi escrito com a visão para o mercado financeiro aberto, né? Tudo foi feito de forma e desenhado de forma a caminhar para o mercado aberto. Tanto que a própria Previc hoje está sendo fundida com a SUSEP, né? Então, essa é a questão. Então, desconstitucionalizar, sim, desconstitucionaliza o regime financeiro de previdência social, criando o sistema de capitalização, no momento que, consequentemente, ele desconstitucionaliza vários benefícios que estão hoje no sistema de proteção social inseridos na Constituição brasileira. E, além disso, tem outros. Ele desconstitucionaliza a regra de cálculo, a regra de concessão, principalmente com relação ao servidor público. Todo o texto do artigo 40 da Constituição Federal é retirado para ser regulamentado por lei complementar, né? Então, desconstitucionaliza, sim, desconstitucionaliza ou diretamente
no momento que ele altera totalmente o artigo 40, e desconstitucionaliza também, indiretamente, quando ele cria um regime e elimina o sistema de repartição ou o sistema de proteção social universal da Constituição Federal. E o que ele constitucionaliza? E aí o doutor Fábio trouxe para a gente os principais pontos que são constitucionalizados da Constituição Federal. São questões relacionadas aos benefícios previdenciários. E uma outra coisa que ele desconstitucionaliza, porque eu pensei no Zambit, que ainda não chegou, e aí me lembrei que ele desconstitucionaliza também o sistema tributário, né, que é o sistema de financiamento basilar da Seguridade Social. Então, consequência também da questão relacionada à capitalização, porque não haverá contribuição do empregador, e aí, em função disso, há toda uma mudança e uma alteração no artigo 195, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, esses são pontos de desconstitucionalização. E o que constitucionaliza? Voltando aqui, o doutor Fábio trouxe para a gente vários pontos, né, que constitucionalizam. A aposentadoria por idade, que é agora aposentadoria voluntária, né, mas uma aposentadoria voluntária que é idade e tempo de contribuição. Constitucionaliza também, ou desconstitucionaliza basicamente, ou muda totalmente, a aposentadoria especial. E nesse ponto, eu trago aqui uma questão que eu tenho assim de extrema importância e que eu não vejo muito as pessoas fazerem esse liame. A aposentadoria especial, ela é diretamente ligada às regras de segurança e medicina do trabalho. A aposentadoria especial, ela atende aqueles trabalhadores que trabalham diretamente vinculados ou expostos a agentes químicos, físicos e biológicos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. A maioria dos doutrinadores, dos juristas que discutem a reforma, eles dizem que para a aposentadoria especial não deveria ter idade. Eu até discordo. Eu acho que poderia ter idade, mas uma idade totalmente diferenciada da idade da aposentadoria dos trabalhadores urbanos que não trabalham expostos a agentes químicos, físicos e biológicos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. E aí eu trouxe, em uma outra palestra que eu dei específica, eu trouxe a questão relacionada, que eu acompanhei de perto, que foi uma das reformas que teve na França, do sistema previdenciário na França, e que eles alteraram a aposentadoria especial e que eles aumentaram a idade da aposentadoria especial, que na época era 47 anos, eles aumentaram para 50 anos, e a aposentadoria urbana era 60 anos, eles aumentaram a época para 62 anos. Houve porque havia uma mudança lá na questão demográfica, um estudo que demonstrava que também aqueles que se aposentavam através da aposentadoria especial também havia havido uma mudança na expectativa de sobrevida, lógico, que aí existe, cada caso é um caso, cada agente químico, físico, biológico é um caso a ser estudado. Eu digo que eu sou contra que seja igual a do trabalhador urbano. Agora, pode ser bem diferente ou pode ser, inclusive, eliminada, até porque se a pessoa trabalha exposto a agente químico, físico e biológico que prejudica a saúde e o meio ambiente, ele com certeza não vai ter a mesma expectativa de vida de um trabalhador urbano. E com certeza ele não pode ter
se aposentar na mesma idade. Então, essa aposentadoria é uma coisa assim, é um dos pontos que eu vejo como um dos pontos mais graves, pontos mais graves da reforma previdenciária da PEC 006. Um outro ponto também que o doutor Fábio falou aqui é a questão da pensão por morte, que é cruel, é pouco para a gente dizer o que vem acontecendo com a questão da pensão por morte. Ela é avassaladora, né? Porque ela reduz drasticamente a renda familiar, não só a renda do indivíduo, como a renda familiar. Então, a não acumulação, o cálculo do benefício, e isto está sendo constitucionalizado, como também a questão da aposentadoria especial está sendo constitucionalizado. E aí, um outro ponto, para a gente poder se manter aqui no horário, um outro ponto é a questão relacionada ao cálculo do benefício. Que nós sabemos que o cálculo está sendo totalmente alterado. Agora, tem um adendo. O cálculo do benefício, ele está sendo trazido na PEC como a regra transitória. Não significa que essa fórmula de cálculo vai se manter no texto constitucional como está. Ele está lá como esteve os artigos do ADCT, que é os atos das disposições constitucionais transitórias, que se mantém lá até hoje, mas não eram para estar. Eram para estar por um tempo e depois serem substituídos por normas infraconstitucionais. Eram disposições transitórias. Então, o cálculo do benefício, ele consta na PEC, mas como uma regra transitória. E como a regra transitória é uma regra que está sendo constitucionalizada e trazendo um prejuízo enorme para o segurado, trabalhador ou aquele segurado que paga de forma individual ou como segurado facultativo ou como empresário, enfim. Então, nós vimos aqui que nós temos pontos que estão sendo desconstitucionalizados, né? E pontos que estão sendo constitucionalizados. Aí você para fazer uma análise do que está sendo constitucionalizado. A capitalização, porque está lá ainda no texto, ela ainda só quando for promulgada ou quando acabar a discussão dos substitutivos, das emendas encaminhadas, é que nós vamos saber se realmente ela saiu ou não, ou se vai haver ou não abertura para o encaminhamento de um novo projeto, porque nós sabemos que nós temos a previdência complementar prevista no artigo 202. E como é que eles vão, se eles tirarem agora a capitalização dessa PEC, ou eles vão encaminhar outra emenda constitucional, ou eu não sei como é que eles vão fazer isso através de lei complementar, porque me parece que não haverá como fazer isso por lei complementar se isso não constar na PEC. Até porque na Constituição já consta uma forma de capitalização, mas de uma previdência complementar facultativa, né? Então, se não for alterado o artigo 202, se não for inserida a capitalização através dessa PEC, me parece que eles terão que encaminhar uma outra emenda constitucional para poder mudar o sistema de capitalização. E aí, colocado dessa forma, a gente tem desconstitucionalizando alguns pontos melhores e constitucionalizando muitos direitos que poderíamos dizer que são relacionados à proteção social dos benefícios universais do segurado. Muitos pontos que vão reduzir de forma
muito avassaladora a renda dos segurados do sistema de previdência social no Brasil. E aí eu me pergunto, qual o interesse do governo quando se diz? E é uma coisa que nós, que estudamos o direito previdenciário, sabemos e até defendíamos, que algumas regras do sistema previdenciário poderiam estar fora da Constituição, para que fossem modificadas de forma mais facilitadas, como a própria idade, a forma de cálculo, a própria forma de como se calcular uma pensão por morte, a questão do acúmulo dos benefícios previdenciários, que nunca esteve, inclusive na Constituição, sempre esteve em lei ordinária, agora que está indo para o texto constitucional. Então eu pergunto, se nós fizermos, se essa reforma passar com esses pontos, nós podemos dizer que haverá uma redução e uma violação dos princípios, dos direitos fundamentais dos segurados, porque haverá redução de direitos ou extinção de direitos sociais, diminuição na renda, quase uma eliminação na proteção social do Estado com relação ao segurado, ao indivíduo, e aí nós estaremos violando aos direitos, aos princípios de segunda geração, nós estaremos deixando de aplicar o princípio da igualdade a partir de uma justiça social distributiva, né? O governo estaria dificultando, né, a forma de alteração desses direitos dos segurados de baixa renda, que continuariam tendo benefícios de baixa renda, seriam quase que eliminados com o tempo, né? E ficaria somente a maioria dos direitos vinculados à classe média para alta, sendo eliminado totalmente o sentido de previdência social enquanto um sistema de proteção social do Estado com relação ao indivíduo. Então, a minha fala é no sentido de que não há só desconstitucionalização, há uma constitucionalização de direitos muito grande pela PEC 006. Uma constitucionalização dos direitos a que nós, estudiosos do direito previdenciário, mais estamos rebatendo com relação às mudanças que irão quase que eliminar o sistema de previdência com relação à sua essência, que é o vetor principal dos direitos humanos vinculado aos direitos sociais, que é o princípio da dignidade humana. Eu sempre me lembro que o professor Wagner Valera, ele sempre falava, a dignidade humana não é um princípio, é um valor. A dignidade humana, ela é um vetor dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais e principalmente os direitos sociais, eles estão vinculados diretamente ao vetor do direito humano, da dignidade humana. Se nós permitirmos que a PEC 006 seja aprovada da forma que ela está sendo proposta, se o governo federal conseguir aprovar esses pontos, como a capitalização, como incluir na Constituição essas questões relacionadas aos benefícios da aposentadoria especial, da pensão por morte, que são pontos cruciais de proteção social,
simplesmente o sistema de proteção social brasileira, ele vai retroceder ao século XIX, ele vai trazer um empobrecimento e vai deixar de se cumprir, então, para mim, um dos principais princípios que está previsto no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, que é a erradicação da pobreza e o cumprimento da justiça social através da justiça distributiva. Muito obrigada. Agradeço a doutora Suzane Ferraro pela sua exposição, que tem uma constatação interessante realmente, porque em geral se fala muito em desconstitucionalização o tempo todo, né? Aliás, o título da sua apresentação já é arrojado, porque eu não conseguiria falar tantas vezes desconstitucionalização e constitucionalização, mas de fato é uma constatação interessante, porque se constitucionaliza normas que desprotegem, né? Então realmente é interessante a constatação. Bom, nós temos ainda alguns minutos para perguntas e respostas. Vou pedir ao pessoal do nosso apoio para que fique com o microfone disponível, né, para que o público possa fazer perguntas. Então, dado se algum dos presentes gostaria de fazer uma pergunta aos palestrantes. Pois não? O senhor aqui. Pode dirigir para a mesa inteira ou para alguns palestrantes. Eu sou Alberto Cruz, presido o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Reciclos. Tá? Eu tenho ido muito a congressos e cada vez mais eu aprendo. Eu ia passar hoje só duas questões para a mesa. É o seguinte: aprovar a capitalização a médio e longo prazo vai acabar o recurso da União para pagar os atuais aposentados. E aí, o que vai acontecer com o nosso país, né? Essa é uma questão que é fato. Vai ter um custo de fazer a transição altíssima entre os dois regimes, muito alto, calculado mais ou menos tem 3 vezes o PIB, uma coisa assim, gigantesca, mas muito mais que isso, né? A médio e longo prazo. O pagamento de hoje, o que vai acontecer? E mais, essa é uma pergunta e um pedido. Eu participei, um ano e meio atrás, um mês antes de se aprovar a reforma trabalhista, com alguns companheiros, meus sindicalistas lá em Brasília, de uma conversa com o senhor Rogério Marinho, mais ou menos um mês antes de se aprovar a reforma. Ele, na época, ele ia mexer em 10 pontos da CLT. Um mês depois, não foi ele que fez, e mudou mais ou menos o equivalente a 200 pontos. E a Câmara aprovou em massa. O Senado não cumpriu nem a parte dele de revisar. Então é o seguinte, porque uma proposta para a FUGERS, trazer aqui os parlamentares que não conhecem nem de longe a proposta de hoje, que é terrível. Então, né, era basicamente isso.
Bom, em relação a próximos eventos, a associação até a diretoria já discutiu a possibilidade de eventualizar um outro evento, talvez com um enfoque mais multidisciplinar, talvez com economistas também, enfim, é uma possibilidade que está no horizonte. Mas não adianta o economista fazendo isso. Não, entendi. Mas tem que trazer e quem vota. Eu entendi. Basicamente não os da ponta, da esquerda nem do partido do Bolsonaro. Porque a nossa ainda esperança é naquele miolo ali, ver se alguém conseguiria entender o que vai ocorrer. Esse evento vai ser, está sendo gravado, né, e a ideia é que a gente consiga colocar ele depois na internet para multiplicar o impacto. Assim. Agora, em relação à primeira pergunta sobre o custo de transição, né, até se não me engano, foi um dos pontos invocados pelo relator para retirar, né, a ideia da capitalização da proposta atual. Mas eu pergunto às pessoas da mesa se gostariam de fazer alguma consideração sobre isso, sobre essa questão. Sobre a segunda colocação do evento, a primeira coisa que me parece é que não há falta de acesso à informação dos deputados, senadores. Aliás, o que não falta é informação. Lá mesmo, você tem uma série de audiências públicas que estão sendo realizadas, uma série de eventos. Agora, se ainda houver um deputado ou um senador que não conheça o conteúdo da proposta, não me parece que seja por falta de oportunidade ou por falta de eventos. Porque hoje você tem um tema que está sendo debatido, a quantidade de material produzido pela própria Casa Legislativa, pelos técnicos, é enorme. Então, o problema talvez não esteja na falta de oportunidade. Talvez esteja em outra, a causa do desconhecimento possa ser outra, se houver, de fato, desconhecimento. Em relação ao custo de transição, é um problema gravíssimo e algumas soluções foram pensadas. Criação de tributo específico para esse custo de transição, se pensaram nos royalties do pré-sal, se pensaram na tributação das movimentações financeiras, mas a verdade é que, como o próprio sistema de capitalização é ainda algo que não está, pelo menos, desenhado de um modo explícito, você ainda não tem não tem desenhado também a forma de viabilizar essa transição. A gente estaria ainda numa fase prévia, o que é o sistema de capitalização proposto. Né? Mas esse é um dos maiores desafios. Sendo aprovado o sistema de capitalização, essa transição é caríssima, porque você tem uma redução das contribuições das pessoas agora, e como temos um modelo de capitalização, de repartição simples, vai chegar um momento que vai faltar dinheiro para pagar os benefícios de hoje, porque vai estar tudo na capitalização, você precisa, né? Aí o receio, vem um outro aspecto da reforma que me parece estar no tema do Fábio Zambit, na parte da tarde, que tem a parte do custeio, porque você tem a previsão de contribuições extraordinárias caso os sistemas fiquem deficitários. Você tende a ter um sistema deficitário e possivelmente esse custo vai ser arcado pelos remanescentes no sistema de repartição simples. Mais alguma pergunta? Pois não. Boa tarde. Meu nome é Fernando Lira Reis, eu sou servidor municipal. Parece que o município e o Estado estão saindo dessa tragédia. Ficou claro que a reforma da Previdência ela está sendo proposta sob a ótica do sistema financeiro, e o sistema financeiro é tudo menos humano. O que me preocupa é que eu não estou vendo nós estamos aqui repensando isso,
mas a questão já está muito avançada no Congresso Nacional. Então, a minha colocação para vocês nós estamos aqui no prédio da Justiça Federal, né, muitos juristas e advogados presentes. A pergunta é: há alguma salvação no judiciário caso essa PEC passe? Ou isso, se esse tema chegar ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que não há dúvidas de que também estamos perdidos em relação a essa questão, se ele ultrapassa a Justiça Federal e vai para o STF, né? Principalmente se cair na segunda turma. Então eu coloco a questão: qual é a esperança de vocês, já que a população não está ciente dos problemas. Nós, servidores públicos, estamos diabolizados perante a população brasileira, em parte até por nossa culpa, porque muitos servidores utilizaram-se de estratégias e de aspectos jurídicos para conseguir furar o teto. Existem distorções realmente graves, servidores com salários de 75 mil, 90 mil. Isso, meus colegas, tem alguns colegas que conseguiram furar o teto. Então, existem distorções, né? E aí eu coloco o problema para vocês no sentido de que há alguma esperança no campo judicial. É oportuna a colocação. No Estado Democrático de Direito, há sempre esperança nas instituições. Então, há esperança no Congresso, a quem cabe debater a proposta de emenda constitucional dentro do seu papel, primeiro a Câmara e depois o Senado. E há esperança sempre no Judiciário, seja no controle de constitucionalidade difuso, que vai ser feito pelos juízes e tribunais, seja no controle concentrado, que será feito pelo Supremo Tribunal Federal, provavelmente através do seu plenário, tanto em matéria de ação direta de inconstitucionalidade, quanto eventualmente no controle difuso através do recurso extraordinário. São fatos normais dentro da democracia: primeiro o debate político para a elaboração da norma e depois, eventualmente, a verificação se há alguma invalidade nessas normas que foram produzidas democraticamente pelo Congresso Nacional. A gente precisa se perguntar o que é salvação. É sério, né? No livro Alice, o País das Maravilhas, quando Alice pergunta para o gato qual é o caminho, ele responde: depende do que, de onde você quer chegar. Então a gente tem que se perguntar onde a gente quer chegar. Se a gente, enquanto a gente está vivendo um processo de debate político, já perde as esperanças no próprio processo político, não me parece que seja a melhor estratégia imaginar que o judiciário é o salvador da economia ou o salvador da previdência, né? A gente precisa insistir no debate político agora. Então, acho que o caminho natural é esse, até porque há críticas jurídicas à proposta e há críticas que são de natureza econômica e social. Eu responderia a sua pergunta refutando o início. Não acho que esteja perdido, e acho que estamos no momento do debate político e é esse o momento que a gente precisa abraçar agora. Eu queria falar que primeiro eu acho que assim, o servidor público ele não pode ser diabolizado, você falou essa palavra, né?
Porque, na verdade, eu sempre falo que o servidor público, ele já teve a sua parcela de sacrifício pela emenda 41. O servidor público não é mais aquele servidor privilegiado, ele já ganha até o teto. Agora tem que dizer, você se anunciou servidor do município. O município, ele não aplicou a reforma da emenda 41, a não ser agora, em novembro de 2018. Só em novembro, depois de 2003, só 15 anos depois, ele começou a aplicar a emenda constitucional número 41. Na verdade, era um processo com regra de transição que foi feito com o passar do tempo. Então, há algumas distorções. Com relação também à questão do judiciário, eu acho também que a gente não pode generalizar, eu acho com relação a tudo, não pode generalizar com relação a tudo, porque você até foi bem direto, se cair na segunda turma, mas assim, eu concordo que há um Estado democrático de direito e sempre rebato quando as pessoas dizem, eu não consigo isso, mas existe procedimentos, processo judicial, você vai até o judiciário, existe a Constituição está aqui para que tenha eficácia e seja cumprida, e nós, agora, a hora do debate, concordo com o doutor Fábio, a hora do debate é agora, é agora, e talvez, e até sussurrei, hoje, os deputados, eles têm informação. E todas as audiências públicas têm ido muitos especialistas em direito previdenciário ao Congresso Nacional falar sobre a PEC. Fora o material produzido pela própria Câmara ou por órgãos que estão oferecendo isso, até para ajudar, há também audiências públicas, hoje há especialistas que estão indo lá. Talvez a sociedade que não esteja mesmo interessada em saber o que é a reforma hoje. Mas aí quando vier um reflexo no futuro, aí talvez, mas não pode ser assim. Hoje é o momento de se discutir a reforma. Hoje é o momento, você está aqui, no dia, vai ter outro evento, tem outros eventos, tem muitos eventos da reforma da Previdência. Então, convide as pessoas para assistir e talvez aí sim, com o aumento do debate, com uma reflexão maior. Aqui o doutor Frederico falou, essa reflexão que eu fiz aqui, constitucionalização, é da gente ler e se perguntar, meu Deus, aqui fala em desconstitucionalização, mas as pessoas não estão percebendo que estão constitucionalizando mais os direitos, que eles não querem que sejam modificados e que vai reduzir imensamente os direitos sociais daqueles que podem menos. Será que ninguém reflete sobre isso? Será que ninguém reflete com a questão da missão por morte, que é uma coisa muito cruel que está acontecendo na PEC? Então, as audiências públicas, elas estão acontecendo para as pessoas refletirem. E hoje aqui a gente está no judiciário e você vê os juristas aí discutindo essas questões em prol de um sistema de proteção, que seja mantido o sistema atual de proteção social, claro, com mudanças estruturais que devem ser feitas numa reforma de previdência. Em razão do horário, eu vou precisar encerrar a sessão de perguntas e respostas, porque nós vamos ter uma segunda sessão de perguntas e respostas, depois do intervalo, no fim da tarde. Antes da pergunta inicial, eu queria dar a palavra ao Dr. Marcelo Tavares para fazer uma referência. Bem, a minha exposição fiz referência ao trabalho da OIT a respeito dos países que migraram, países da América Latina e do leste europeu. Vocês podem colocar no Google, que vai aparecer o trabalho da OIT. Ele tem por título Reversão da Privatização da Previdência. Reversão da Privatização da Previdência, questões chaves.
foi publicado pela OIT em dezembro de 2018. E apenas para consolidar aqui a minha posição, que eu não sou contra a reforma em si. Eu acho que existem pontos que merecem alteração. Sou contra a reforma estrutural e sou a favor da reforma paramétrica em relação a algumas modificações e não a todas as modificações. Tá? Bom, no turno da tarde nós teremos duas apresentações, no turno da tarde, depois do intervalo, né? Nós teremos duas apresentações, uma do Dr. Roberto Correia de Souza sobre segurança jurídica na reforma da Previdência, e a palestra de encerramento será do Dr. Fábio Zambit Ibrahim, com o título Aspectos controvertidos da proposta de reforma da Previdência, alterações no regime próprio e novas fontes de financiamento. Nós faremos agora um intervalo. A associação está oferecendo um coffee break aqui na saída esquerda do auditório, e estão todos convidados, e nós voltaremos um pouquinho às 4 horas.